nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 9, 12 de agosto de 1910. O princípio e todo o mal do sacerdote consiste em tratar com as almas de coisas humanas. Estando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e via sacerdotes. E Jesus que se fazia ver em meu interior todo deslocado e com os membros separados. E ele apontava a esses sacerdotes e fazia compreender que, apesar de serem sacerdotes, eram também membros separados de seu corpo. E lamentando-se dizia: minha filha, como sou ofendido por sacerdotes. Os superiores não vigiam sobre minha sorte sacramental e me expõem a sacrilégios enormes. Estes que você vê são membros separados que me ofendem muito. Mas meu corpo não tem mais contato com suas ações perversas. Mas os outros que fingem não estar separados de mim e continuam sua atividade de sacerdotes, quanto mais me ofendem. A que atroz tormento estou exposto. Quantos castigos atraem. Eu não posso suportá-los mais. Meu Deus do céu. Então a Luísa via sacerdotes e ela via Jesus com os membros do seu corpo deslocados e separados. E aí ele fala: minha filha, como sou ofendido por sacerdotes. Os superiores não vigiam sobre minha sorte sacramental e me expõem a sacrilégios enormes. Quando eu estava lendo esse trecho, assim, porque eu gosto de tentar entender o que Jesus está falando com exemplos reais, né, do que acontece mesmo, tentando enxergar o que ele está falando, para essa verdade entrar na nossa alma como sangue nas veias, assim, para a gente ver que o que ele está falando é real, não é uma utopia, não é uma ideia que a gente está lendo. O livro do céu é real. O que ele fala aqui, a gente consegue enxergar na vida. E aí, quando ele fala de sacerdotes, a gente vai ter que tentar, eu tento lembrar de alguma cena que eu vi, que eu vivi, que eu vi o que ele está falando aqui. E aí é complicado, porque muita gente fala: ah, mas vocês estão julgando. Eu estou tentando enxergar a verdade do que Jesus está falando. Ele está falando uma coisa muito clara aqui. O princípio de todo mal do sacerdote consiste em tratar com as almas de coisas humanas. Então, quantas vezes a gente se encontra com sacerdotes e ele trata só de coisas humanas com a gente, né? Porque, por exemplo, na missa, ele está fazendo a homilia, ele está tratando de coisas divinas, mas ele tem a vida dele com a comunidade, ele trata muito com as pessoas. E aí, nesse momento, ele não trata de coisas divinas,
na maior parte do tempo. E não é porque ele não está celebrando a missa que ele não pode falar de Deus. O que a gente espera de um sacerdote é divino, o palavras divinas. A gente aqui na comunidade, que somos leigos, a gente fala tanto de Deus o tempo todo. E aí um exemplo que eu lembrei foi um dia que eu fui, eu mais outras pessoas da igreja, várias pessoas da igreja. A gente foi convidado para tomar café com o sacerdote na casa dele, na casa paroquial. Meu Deus, eu fiquei tão sem graça. Mas eu fiquei tão sem graça, porque eu não sei falar de outra coisa. Eu não sei, eu sei falar, ainda mais se eu tô num ambiente que é da igreja, porque para mim a casa do sacerdote é uma extensão da igreja, tanto que lá tem uma capela com um sacrário. E aí se eu vou num café da manhã com o padre, eu vou esperar uma conversa na minha cabecinha inocente. Eu esperava que ele fosse falar de Deus. Eu esperava tomar café. Meu Deus, estou até emocionada. É a dor de Jesus. Eu esperava tomar café com Jesus. Sério mesmo. Eu ficava imaginando assim, porque eu nunca fui nesse tipo de coisa. Eu imaginava assim, nossa, vai ser tão lindo, né? Porque vou tomar café com Jesus. E como era maravilhoso quando a gente lê a cena de Jesus na Valtorta com as pessoas. Quando ele estava reunido com os apóstolos, comendo com eles, né? E ele só falava de coisas divinas. Da boca dele só saía coisas divinas. E aí eu fui tomar café com o sacerdote. Meu Deus, não vi nada disso. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste. Eu não vi graça nenhuma naquele café da manhã. Nenhuma graça. Eu fiquei sem graça. Eu fiquei foi rezando lá para Jesus, porque eu pensei, meu Deus, se eu fico aqui o tempo todo nessa casa. E eu não sei se o Senhor está sendo amado aqui, como se eu deveria ser amado. Você deve estar sofrendo aqui. Primeiro que ele falou assim, pra gente passar, ele ficou mostrando a casa, né, mostrando os móveis, ficou desse jeito, igual Jesus está falando. Ele ficou mostrando os móveis da casa, mostrando, ele rezou primeiro, né, a gente entrou na capela e rezou. E foi a única hora que eu vi ele falando de Deus. Aí depois ele ficou falando dos móveis, da casa, da arquitetura da casa. Aí mostrou uns quadros lá de quebra-cabeça, bem grande, de 1.000 peças que ele montou e colocou num quadro. Aí ele falou assim, eu passei a pandemia inteira montando esses quebra-cabeça, misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Eu passei a pandemia inteira lendo o livro do céu. Eu passei a pandemia inteira trancada dentro da minha casa, numa felicidade tão grande, só te conhecendo. E ele foi passar o tempo montando quebra-cabeça. Ele e o outro sacerdote. Aí assim, meu Deus, olha como ele poderia ter aproveitado o tempo para rezar mais, para conhecer mais a Deus. Deus é infinito, gente. Você pode pensar assim, nossa, Michele, mas ele estava cansado, ele cansa. Também, você também é muito exigente, ele cansa. Ele já estudou demais. Deus é infinito. Nunca, nunca, nunca que a gente vai conhecer Deus todo aqui na Terra. Nunca. Então, o tempo que a gente tem aqui para conhecer é pouco, muito pouco. E se eu não usar esse tempo todo para te conhecer, meu Pai, quando eu chegar no céu, eu vou me sentir estranha. Não vou te conhecer, não vou. O Senhor mesmo falou que o que a gente, a capacidade que a gente vai ter para te conhecer é adquirida aqui na Terra. Eu não sei explicar direito do jeito que ele falou no livro do céu.
Mas ele falou desse jeito, que a capacidade que a gente tem para conhecer a Deus é adquirida na terra. E se eu passo a pandemia inteira, 2 anos montando quebra-cabeça, meu Deus do céu. E ele é sacerdote, gente. Ele tem que infundir a graça nas almas. Como que ele vai infundir a graça, o conhecimento, se ele não tem? Se ele não tem, se o sacerdote amar muito a Deus, somente amar a Deus, somente, ele chega no livro do céu. E aí, quanta graça ele infundir. Imagina eu tomando café com um sacerdote que conhecesse o livro do céu, que fosse me falar de Deus, que fosse me explicar esse livro. Meu Deus, que fosse colocar na minha alma essa divina vontade, essa verdade. Quanto bem ele faria para tantas almas. Ele não falou mais de Deus depois que ele fez a oração inicial. Ficou falando de outras coisas. Eu não tinha assunto para falar. E aí começou uma. Eu fiquei tão sem graça, meu Deus do céu. Não sabia onde colocar minha cara. Porque aí tinha uma pessoa lá que ela era mais extrovertida, assim, bem extrovertida. E ela falando da viagem que fizeram pra. Ela falando, vamos fazer, falando da viagem que ia ter, não sei o quê, que era pra gente ir pra viagem, que era muito bom viajar com ele, com o sacerdote, que era muito animada a viagem, não sei o quê, que não era só rezar. Vocês acham que a gente fica só rezando, que eu ficava só rezando o texto o tempo todo, rezando na viagem? Não, a gente fica brincando, conversando, não sei o quê. Chega lá, você acha que a gente só fica rezando? Eu achava que viagem à igreja era assim, que a gente só rezava, só rezava, só rezava. Ela debochando. Meu Deus, na casa de Deus. A gente não só reza, não. A gente foi fazer compra, a gente foi passear. E aí no final, nossa, mas eu fiquei sem graça, misericórdia. No final ele levou a gente pra balada. Meu Deus do céu, quando ela falou isso. Mas doeu tanto. No final, você acha que a gente foi pra balada, a gente foi dançar, não sei o quê. Eu falei, misericórdia, não quero nem mais ouvir. O que vocês fizeram nessa viagem? Claro, gente, que eles não foram pra uma boate. Eu acho que não. Ela, não, a gente foi pra uma pizzaria e tinha música ao vivo, não sei o quê. Aí, tipo assim. Então, ele foi pra uma viagem com os fiéis. Passou 6 dias, sei lá quantos dias. Pra tratar de coisas humanas. Pra falar de coisas humanas. E ele tem muita coisa divina que ele já estudou, porque ele é mestre. Ele já estudou em Roma. Ele estudou em Roma. Ele morou em Roma. Ele conhece o Papa. Tem foto dele lá com o Papa. Com os dois Papas. Com o Francisco e o Papa João Paulo II. Conhecimento para nos ensinar ele tem muito. Muito. Mas ele não está muito preocupado com isso. Ele acha que é. Nem sei, porque as pessoas às vezes não querem ouvir também só de Deus, né? Mas se ele der o exemplo, eu quero. Eu gostaria muito que ele falasse só de Deus. Meu sonho. Meu sonho é conhecer um sacerdote que só fala de Deus. Que alimentasse minha alma o tempo todo. Assim, Deus é tão maravilhoso que Ele me deu esse livro do céu. Eu me alimento todo dia. Mas e as almas? E as almas? E os fiéis que estão indo lá na igreja? E eles estão com fome, como eu falei na live. Que eu cheguei da missa sentindo uma dor muito forte no meu coração. Porque eu olhava para aquele povo e via que eles estavam com fome. Com fome da verdade, com fome de Deus. Estavam doentes, apáticos por causa disso. É a verdade. Infelizmente é a verdade. E aí imagina quantos sacrilégios, quantas coisas que Jesus tem que sofrer nessas casas paroquiais. Porque ele está em todas as casas paroquiais.
Eu já vi um sacerdote falando comigo. Eu não rezo. Eu fico perturbado à noite. Eu tenho pesadelo à noite. Tô perturbado, reza por mim. Eu não consigo dormir. Aí eu pensava assim, Senhor, como que ele não dorme, meu pai? O Senhor não está lá com ele no sacramento? Se ele não, se ele não consegue te encontrar dentro dele mesmo, mas o Senhor não está no sacramento, no Santíssimo Sacramento, lá dentro da casa dele, como que ele está perturbado? Como pode ficar perturbado perto do Senhor? Não tem como. Meu Deus, eu não consegui entender isso. Mas se a pessoa não está em graça, eu não posso nem falar isso, meu Deus. Não sei se ele não estava em estado de graça, ele estava. Mas ele estava perturbado. Estava perturbado. Eu não sei se ele estava. Por que ele estava perturbado? Agora eu lembrei. Ele trata muito de coisas humanas. Ele não tinha tempo de rezar porque ele cuidava de tudo sozinho na paróquia. Da obra da paróquia, da contabilidade da paróquia, das coisas da secretaria da paróquia, da, de tudo sozinho. E a paróquia é enorme, muito grande, muito grande. Esse agora ele saiu de lá, foi para outra. Mas eu falava para ele, por que você não pede ajuda? Outro sacerdote vem te ajudar. E ele não confiava em ninguém, falava que não confiava em outro sacerdote para ajudar ele não, porque ele já tinha catequizado as pessoas do jeito dele, e ele tinha medo de, de que se fosse outro para lá ia falar o contrário do que ele fala, sabe? Mas tem que confiar em Deus, não é em você. Aí assim, é muito triste. Aí assim, é a realidade, infelizmente. E Jesus sofre muito. A Luísa via ele com os membros separados, porque nós somos o corpo místico dele. Então tem membros que estão separados. Imagina a dor dele. E sacerdotes. E aí eu entendi assim que esses que ela via, que ele falava assim, ó. Ele falou assim, eu via muitos sacerdotes que escapavam da igreja. Não, peraí. Minha filha, como sou ofendido por sacerdotes. Gente, imagina, o sacerdote, ele é o pastor. A gente tem que olhar para ele e esperar dele ser outro Cristo. Então, olha para Cristo como Cristo é. Olha para ele na Valtorta, como ele tratava com as almas. Assim ele esperava dos sacerdotes. Ele é um modelo de sacerdote. E aí a gente tira as nossas conclusões de que a gente não vê igualzinho Jesus. Como eu falei, eu fiquei frustrada quando eu fui tomar café com ele. Fui dividir o pão com ele, né? E com o sacerdote. E eu não vi ele falar nada de Jesus. Só na hora da oração inicial e depois não falou mais nada. Tratou de coisas humanas o tempo todo. E aí ele fala assim, aí ele fala, os superiores não vigiam sobre minha sorte sacramental e me expõem a sacrilégios enormes nas igrejas e nas casas paroquiais. Estes que você vê são membros separados que me ofendem muito, mas meu corpo não tem mais contato com suas ações perversas. Porque não estão mais, tipo assim, estão afastados da atividade sacerdotal, né? Largaram, né, de mão. Me ofendem muito, são sacerdotes, mas estão afastados das atividades. Mas meu corpo não tem mais contato com suas ações perversas, porque eles estão afastados,
Mas os outros que fingem não estar separados de mim e continuam sua atividade de sacerdotes, fingem estar comigo, me traem todo dia, né? Não estão comigo. Ó, quanto mais me ofendem. Então é melhor se o sacerdote não tá, se ele não quer, melhor sair, né? Não fazer mais atividade sacerdotal, sair, se afastar, porque vai ofender menos. Aqui, ó, troço, tormento, estou exposto. Quantos castigos atraem? Eu não posso suportá-los mais. E enquanto dizia isso, eu via muitos sacerdotes, e aí a Luísa fala, via muitos sacerdotes que escapavam da igreja e se viravam contra ela para fazer guerra. Por isso olhava para aqueles sacerdotes com grande desgosto e vi uma luz que me fazia compreender que o princípio todo mal do sacerdote, consiste em tratar com as almas de coisas humanas. O princípio é muito importante isso aqui que Jesus está falando. O princípio de todo mal começa no trato com as almas, porque ele lida com muita gente. E ali era a oportunidade que ele tem de levar Deus, de infundir a graça, de falar de Deus, de formar santos. Gente, um sacerdote santo, ele forma milhões de santos. Imagina você, toda vez que você tiver com um sacerdote, ele falar de Deus, ele te ensinar sobre a virtude, sobre a divina vontade. Seria mais lindo ainda, né? O nosso tempo aqui na Terra é tão curto. Se a gente perde tempo falando de coisas humanas, desnecessárias, não é que o sacerdote nunca vai tratar, porque ele precisa tratar de coisas humanas, mas é falar o estritamente necessário, né? No encontro lá com as pastorais, falar do que como vai ser a missa, organizar a missa. Claro que isso aí tem que falar. Se ele tá fazendo uma obra na igreja, ele vai ter a pessoa que está ajudando ele vai tratar sobre a obra com essa pessoa. Mas às vezes ele usa a homilia para falar da obra, eu já vi isso muitas vezes. Ele falar do que está fazendo e ficar encantado com a obra que ele está fazendo, encantado. Falando de coisas humanas na homilia. Imagina se ele fala na homilia, imagina como que ele fala quando ele encontra com os fiéis. O princípio consiste em tratar de coisas humanas, de natureza toda material, sem uma estreita necessidade. Sem necessidade. Preciso falar da obra na hora da homilia? Tem necessidade disso? A necessidade que tem, a única necessidade, às vezes até exagero, é só fazer a reforma da igreja e pronto. Só isso. E tratar com o pedreiro sobre a obra. O pedreiro, o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras. Com eles você vai falar do cimento, vai falar do que tem que fazer, do que não tem, da coluna, não sei das contas. Com as almas, com a gente lá na hora da missa, ele vai falar do evangelho. O tempo já é tão pouco para falar. E ele ainda usa o tempo para falar da obra, do cimento e de não sei o que, como que está a obra. No final da obra, ele dá satisfação para os fiéis e fala. A obra fala sei lá, um pouquinho, só o estritamente necessário para prestar contas. Só isso. Estas coisas humanas formam uma rede para os sacerdotes que eles cegamente, e eles se envolvem com isso, esquece do divino, endurece-lhes o coração para as coisas divinas. Eles impedem o passo no caminho que convém fazer no exercício de seu ministério. Qual é o caminho que ele tem que fazer no exercício de seu ministério? Ser santo. Ele ser santo, 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 outra, uma cópia de Cristo, e santificar os outros, e santificar as almas. Ele sendo santo, ele santifica os outros. E não só isso, senão que é rede para as almas, não é só rede para ele. Se ele só tratar de coisas humanas,
Ele vai ser humano. E ele foi chamado para ser divino. Ele foi chamado para ser divino. O sacerdote, ele foi chamado para ser divino e divinizar as almas através da palavra dele, do ministério dele. E não só isso, senão que é rede para as almas. Porque levam o humano e o humano recebem. E a graça fica como excluída delas. Imagina, ele é canal de graça. Ele foi chamado para ser canal de graça para o mundo. E ele é canal de levar o humano, de levar as coisas humanas. Ele dá exemplo, gente. Ele dá exemplo. Essa moça lá que ficou falando que foi pra balada, ela acha que tá lindo. Ela nunca vai ver problema nisso. Ela nunca vai ver porque ela tem um sacerdote. O sacerdote não reza, ele vai pra viagem, não reza, fica no ônibus brincando, falando de coisas humanas. Então tá certo, tá tudo certo. Eu não preciso rezar tanto assim. Rezar é só em momentos muito breves ali da viagem. Isso é o certo. O sacerdote faz assim. Ele é um modelo para mim de, de, de referência espiritual. Ele é a referência espiritual para muitas pessoas. E aí ela vai ver que ele não reza, ela não vai rezar também. Tá tudo certo. Eu não preciso rezar. O sacerdote não reza. Misericórdia. Aí eu vou conversar com o sacerdote, eu leiga, totalmente, tinha acabado de me converter, tava rezando muito, rezando muito, rezando muito. E aí eu vou conversar com o sacerdote, não foi em confissão, foi conversando assim, informal, não era na confissão. E ele fala que não reza, o que ele poderia ter feito? Se Jesus mesmo não me guiasse, não fosse meu guia espiritual, Nossa Senhora, o que eu ia fazer? Ele ia me desviar, porque ele falou assim, eu não rezo, eu não consigo rezar. E aí, se eu estivesse passando por um problema também, eu ia falar assim, eu também. O que ele infundia em mim? O desespero dele. Se eu estivesse desesperada, ele infundia em mim o desespero dele. Se eu estivesse perturbada, se eu não tivesse Deus aqui comigo, em mim, se eu não tivesse essa vida divina, ele infundia em mim a perturbação dele, a falta de fé dele. Mas Deus só permitiu que ele desabafasse isso comigo porque ele não ia me prejudicar. Porque imagina ele falando isso para outras pessoas, abrindo o coração dele dessa forma para outras pessoas que não têm a vida divina. O que eles iam falar? Porque eles têm ele como uma referência de oração, de intimidade com Deus, de santidade. E aí ele fala, não, eu não durmo, eu sou perturbado, meu sono é perturbado. Eu não rezo, eu não tenho tempo de rezar. Aí a pessoa fala assim, se ele não tem tempo, se ele quer padre, mora na igreja, está dentro da igreja, não tem tempo de rezar, quanto mais eu. Então eu estou tranquilo. Eu também não tenho tempo. Eu também não tenho tempo. Então eu estou de boa. Eu estava perturbado, porque eu ficava com a consciência pesada. Tipo assim, imagina um fiel chegando lá, uma pessoa muito ocupada igual eu. Eu sou muito ocupada. E eu chego lá para falar com ele e falo assim, padre, tô com a consciência pesada, porque eu não tenho tempo de rezar. Não, fica tranquila. Eu também não tenho tempo de rezar, não. Ah, tá certo então. Então, tchau. Tá tudo certo. Não tem problema não. Nós dois vamos pro céu. Não precisa de rezar então não, né? Ah, tá. Deus não quer que a gente reze, não? Ah, tá bom então. Tá tudo certo. O senhor não reza, o senhor que é padre. Tá falando comigo. Eu tô vendo o senhor aqui de batina falando que não reza. Imagina se eu vou rezar. Se o senhor está falando que não tem tempo de rezar, o senhor está aqui na igreja o tempo todo, mora aqui dentro da igreja, tem um sacrário dentro da sua casa, o senhor não reza, imagina eu se eu vou ter tempo de rezar, então eu vou ficar tranquila. A partir de hoje, não me preocupo mais com a oração na minha vida, porque se o senhor não reza, então é claro que eu também não vou rezar. Não precisa preocupar com isso. Ah, que besteira minha cabeça. Tava preocupado com isso. Não, é assim mesmo a vida aqui na terra, né? Ah, tá, é assim mesmo, não tem tempo mesmo para rezar. Então, tudo certo, tá tudo certo. Misericórdia, a pessoa. Eu saí de lá, foi estarrecida, assim.
Eu fiquei assim, meu Deus, como assim ele não reza, Jesus? Ele não tem que fazer as orações. Ele, como sacerdote, eu não sei nada de sacerdote, mas eu sei que ele tem que fazer a liturgia das horas. Isso é obediência. Ele tem uma obediência a seguir, mesmo ele não está numa casa religiosa que tem as regras lá. Mas eu não sei, como eu estou falando, eu não sei nada de sacerdote, mas eu imagino que tenha uma regra para ele seguir do superior dele, que é rezar a liturgia das horas. Eu imagino que tenha, né? E não rezava, não. Então, é rezar, Senhor, eu peço por eles, Pai. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa. A gente faz o que a gente pode fazer. Falar para Jesus assim, me dá eles, Senhor, como filhos. E aí eu vou sofrer por eles. Eu vou viver por eles, eu vou viver oferecendo meu sofrimento por eles. Porque ontem eu li eu fiquei tão encantada com Jesus falando com uma mãe que estava desesperada porque o filho foi liberto de demônios por Jesus. Ele foi curado, né? Que ele estava possesso de demônios. E aí depois ele voltou. Aí Jesus curou ele, libertou ele. E depois ele voltou para a vida de pecado. E foi possuído de novo. E estava possuído de novo. A mãe estava desesperada. Desesperada. Ela estava, coitada. Ela estava procurando Jesus e aí ela encontrou com ele no caminho, na viagem. E aí eles pararam para conversar. E aí ela chorava tanto, desesperada, falando que o filho dela estava condenado, estava condenado, estava condenado, porque ele tinha sido agraciado e tinha voltado para o pecado e estava saindo nas cidades, blasfemando contra Jesus, blasfemando contra o Salvador. Ela ficou coitada. E aí Jesus falou para ela: calma, calma, seu filho vai ser salvo por causa da sua dor. Por causa da sua dor, seu filho vai ser salvo. E aí, eu não vou ter tempo de ler aqui tudo que Jesus falou, mas depois eu vou colocar o texto aqui da Valtorta. Então, a gente, na divina vontade, a gente adota as almas como filhos e vive por elas. Eu falei, Jesus, eu quero ser mãe de todo mundo então, para sofrer por todo mundo, para oferecer minha dor por todos. Eu adoto todos os sacerdotes do mundo inteiro como filho, igual Nossa Senhora. O Senhor não falou que a gente tem que ser igual a Nossa Senhora, então? Então eu quero ser mãe também, de todo mundo, não só dos meus filhos aqui pequenos, não. Quero ser mãe de todo mundo. Aí eu sofro por todo mundo, aí eu salvo todo mundo. Igual essa mãe, igual você falou para essa mãe. Que a dor da mãe salva. Então pronto, a nossa dor salva. A nossa dor salva. Os sacerdotes salvam o mundo inteiro. A gente perdoa. Eu falo tudo isso do sacerdote, mas eu perdoo. Eu não tenho raiva de nenhum. Eu tenho amor muito grande por eles. Muita misericórdia. Eu não saí de lá com raiva do padre, porque eu fui tomar café com o pessoal lá e ele ficou falando dessas coisas. Eu não saí com raiva dele, não. Eu saí abençoando ele, pedindo a Deus por ele. E ainda peço, ainda quando eu lembro e choro. Quando eu lembro dessa história, eu choro. Quando eu lembro desse sacerdote que acabou desabafando o coração comigo, eu não fico, eu fico um pouco escandalizado com ele, mas eu não fico com raiva dele. Eu não fico, eu nunca mais vou olhar na cara dele, não. Depois disso a gente conversou várias vezes, porque ele me ajudava muito na associação. Eu sou intercessora da associação, ele me ajudava muito, me ajuda muito. Por isso que ele tinha uma certa intimidade para falar comigo. Porque eu ia lá falar com ele várias vezes sobre isso. E ele acabava desabafando comigo. E eu tenho um carinho muito grande por eles, um amor muito grande de mãe, de querer salvar. De querer salvar. Quando a gente fala, não é julgamento, não é julgar. Não estou condenando nenhum. Eu estou querendo levar eles para o céu. É isso que eu quero.
Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.